Lição número 5: Como ler as Escrituras. Sobre o que eu falei na lição número 4, está correto, sim. A parte que João fala em Apocalipse sobre o livro se enquadra apenas sobre o livro de Apocalipse, não sobre a Bíblia toda. Temos vários outros relatos durante a Bíblia para não acrescentar, não tirar nada. Não estou dizendo com o que eu rechacei ali que, que é permitido tirar ou colocar ou acrescentar algumas coisas, como algumas seitas já fizeram antes na história, mas aquele versículo em ponto não pode ser usado desta maneira para rechaçar a Bíblia inteira. Então, eu concordo que não se pode tirar nem acrescentar, existe sim um cânon bíblico, mas eu não concordo que aquele texto diga isso, porque aquele texto não está dizendo isso. Ele está dizendo apenas sobre o livro de Apocalipse, né? Certo é certo, errado é errado. Ponto final. Vamos lá. Como ler as escrituras? Nosso texto áureo. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos 8:30. A verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Nosso texto está em Atos 8:26 até o 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la, mais importante ainda é lê-la adequadamente. Não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras Sagradas. Por isso temos de dar a devida importância ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé do leitor da Bíblia. Que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio, por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar, vem do grego ex, traduzido como fora, e again, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isso é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam para a compreensão do real significado das palavras inspiradas. Um adendo a isso é sempre ter em mente não se prender muito em alegorias. As alegorias foram um método muito utilizado pela escola de Alexandria por Orígenes. Muitas vezes as alegorias até podem não estar dizendo nenhuma mentira, mas elas retiram do texto algo que não está no texto. Então temos que ter sempre esse, essa ideia inculcada na nossa cabeça de não tirar do texto algo que não está no texto. Da mesma forma com que eu fiz agora com o meu próprio estudo que eu fiz além sobre a estrutura da Bíblia,
que o texto ali, eu não discordo do que o texto diz, mesmo que eu leve ele para esse lado, eu não discordo dele, mas eu tenho que ter em mente de que o texto não está dizendo isso. Não é isso que aqueles dois versículos estão dizendo, e ele não serve para rechaçar esta opinião. Eu discordo da opinião? Não, mas não é esse texto. Esse texto não está dizendo isso. Prosseguindo. As limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo, em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro. Precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego. No período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas dentre tantas. Podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas, que precisam ser interpretadas sob orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus, e as Escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas da Igreja é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária na palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infabilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos das suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida. Desculpa. Pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. A Bíblia é a autoridade final, o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. As regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Isaías 8:20. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo um método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino.
Provérbios 30, de 5 a 6. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico. Por exemplo, Cristo disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo". Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isso é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que o texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observando esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada do modo a nenhuma doutrina poder basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação, os métodos interpretativos necessitamos da iluminação do Espírito Santo. A Escritura é sua principal intérprete, e assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Eu já falei aqui sobre os livros deuterocanônicos, já falei também sobre os livros apócrifos, e me ratificando quanto ao que está escrito aqui, porque eu não discordo do que está aqui. Realmente, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Entretanto, eu assumo o cânon bíblico, assumo e entendo a interpretação e a inspiração divina da palavra de Deus. Entretanto, com esta ressalva, eu não sou proibido de ler os deuterocanônicos, nem os livros apócrifos, inclusive o livro de Enoque, isso Enoque, não o de Caim, o outro Enoque, que era justo. Não que o de Caim não fosse, mas não sabemos muito dele. Enfim, eu não estou criando um novo cânon bíblico, sendo que a própria palavra em Judas cita a profecia de Enoque, que não está contida dentro da Bíblia, está contida no livro de Enoque. E o livro de Enoque realmente traz muita edificação, tem muita alegoria, tem muitas coisas, porém a gente tem que tomar muito cuidado, tanto para ler a Bíblia, como a própria escola bíblica, como a própria revista nos ensina. Temos que ter cuidado porque a hermenêutica e a exegese não são infalíveis e precisamos sempre que possível recorrer ao Espírito Santo para que nos ilumine e nos dê entendimento suficiente para interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Contanto, qualquer livro deuterocanônico ou apócrifo que a pessoa tenha curiosidade de ler, leia com sentido para sua edificação e nunca tentando mudar ou retirar ou alterar nada que já está na Bíblia. Temos esse cânon para seguir, é a nossa régua, né? E podemos ali sim discernir outros livros. E eu discordo muito porque eu vejo às vezes muitas pessoas falando muito bem do livro O Peregrino, que não é um livro, não é do cânon bíblico, e não duvido da intenção e da boa história que tem e da sua edificação que pode trazer para a pessoa, mas daí não leem os livros deuterocanônicos, que estão tão mais próximos da Bíblia Sagrada e do cânon bíblico, mas leem o Peregrino. Estranho, não? Porque, mas aí eu leio com os olhos de ficção. Leia então
os deuterocanônicos com a visão de ficção, com sangue doce, sem pretensão. Mas leia, leia, porque são livros perto da Bíblia, são livros que também têm alegorias, são livros que também têm fatos históricos, como o livro de Baruque, que era o secretário de Jeremias, acho que eu já mencionei aqui, acho que já fiz até um vídeo sobre isso, sobre um texto do livro de Baruque. Tem coisas boas, tem coisas para nos edificar. Então, use a Bíblia como cânon, como vara de medir, como régua para o resto. Não mude a régua, mas leia, meça as outras coisas. Porque senão, de que adianta uma régua que a gente não usa para medir as outras coisas, né? Uma régua que a gente fica só estudando a régua e os números e a régua e a régua e a régua. Podemos nos edificar por um bom tempo, podemos aprender muito sobre a régua, sobre a palavra de Deus, mas usar a régua, manejá-la, podemos usar isso para muitas outras coisas, devemos usar a palavra de Deus para todas as coisas da nossa vida, para medir as coisas da nossa vida, para medir as nossas atitudes e as coisas que queremos e como pensamos. Essa é a função da Bíblia. Aplique-a, aplique-a, então, na sua vida, né? E nos teus textos deuterocanônicos, na sua vida pessoal, no que você deseja fazer. Aplique-a em tudo, em tudo. Estude-a, entenda bem e aplique-a. Porque senão estamos aqui apenas perdendo tempo. Muito obrigado quem gostou. Dá um joinha. Boa noite.